Olá a todas e a todos, essa é a 16ª aula do nosso curso de Filosofia, História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum e a segunda parte da discussão a respeito da psicologia descritiva do Reid, dos poderes ou faculdades mentais, da compreensão do Reid de como a mente funciona ao conhecer. A descrição dos poderes intelectuais da mente humana. Então, retomando o nosso quadro dos poderes intelectuais da mente, segundo Reid, na minha última exposição eu falei sobre a concepção, que é aquele poder da mente, a concepção ou noção, que é o poder da mente de se ter a concepção, de se conceber um objeto, de se ter a imagem do objeto em mente, sem realizar nenhum juízo ou crença a respeito desse objeto. O juízo e a crença, que é o juízo sendo a afirmação ou negação da verdade de um objeto, e a crença na existência, a existência desse objeto, a sensação e o sentir como a explicação do aspecto sensível de algumas faculdades da mente humana, de algumas operações da mente. Então, concepção, juízo, crença, sensação e sentir, sendo elementos mais simples que constituirão as atividades de outros poderes da mente. Agora eu me ocuparei nessa exposição unicamente com a faculdade da percepção. Reid examina detalhadamente os poderes dos sentidos externos, ou seja, dos cinco sentidos, as percepções do olfato, do paladar, da audição, do tato e da visão na investigação. A investigação de 1764 é dedicada exclusivamente a discussão da percepção. Toda a obra fala sobre a percepção. Nos poderes intelectuais, que é uma obra mais extensa, mais ampla, o exame é retomado no ensaio 2, que é integralmente dedicado à investigação desses poderes de se perceber o mundo externo, chamados de percepção. Então, uma obra mais ampla, o Reid vai falar de outras faculdades, mas a percepção é tratada detalhadamente no segundo ensaio. Então, o que é a percepção? Grosso modo, é o poder da mente de perceber, claro, os objetos do mundo externo, cujas operações envolvem tanto uma concepção de um objeto e um juízo e crença na existência presente desse objeto. Então, os dois elementos, dois ingredientes presentes na percepção, nessa faculdade de perceber o mundo, é o poder de conceber aquilo que é percebido. Nós concebemos o objeto que é percebido e nós julgamos e acreditamos na existência presente desse objeto quando o percebemos. Então, lá na investigação, o Reid vai dizer: sei também que a percepção de um objeto implica tanto a concepção de sua forma quanto uma crença em sua existência presente. Sei, ademais, que essa crença não é efeito da argumentação e da razão, é efeito imediato de minha constituição. Então, sempre que nós percebemos um objeto externo, vamos dizer o meu computador mais uma vez. Sempre que eu percebo o meu computador, eu concebo, eu tenho a imagem desse computador em minha mente, eu acredito na existência presente desse objeto, ou seja, que ele se encontra no momento diante de meus olhos, e essa crença eu não raciocino, eu não preciso utilizar a razão para se chegar a acreditar na existência desse objeto. Isso é um efeito imediato, ou seja, eu sou levado imediatamente pela constituição original da minha mente a acreditar em tudo aquilo que está diante dos meus olhos, na existência de tudo aquilo e na existência tal qual eu a percebo. Eu percebo. Então, se eu vejo o meu computador como possuindo tal cor, como tendo tal cor, se apresenta a minha visão com tal cor, eu acredito que essa é de fato a cor deste computador. Quando o filósofo dá a devida atenção à percepção, pela via da reflexão, ao observar atentamente o poder de perceber, a faculdade de perceber,
descobre-se 3 elementos. Então, primeiramente, a concepção ou noção do objeto percebido. Isso é Reid que diz que são 3 elementos. Em segundo lugar, uma convicção e crença fortes e irresistíveis de sua existência presente. Então, o segundo é concepção, noção e crença, são os 2 elementos. E em terceiro lugar, que esta convicção e crença são imediatas e não efeito do raciocínio. Eu não diria que a imediaticidade seja um elemento da percepção, eu prefiro dizer que é uma característica da crença. Então, nós temos aí, ao caracterizar a percepção, Reid aponta 2 elementos que constituem a percepção, que são a noção e o juízo e crença, e também uma característica dessa crença, que é a imediaticidade. Então, e na verdade o Reid vai caracterizar essa crença adiante como possuindo pelo menos outros 4 características, não apenas a imediaticidade. Sobre a concepção, Reid vai observar que o ato de conceber um objeto externo na mente pode surgir de acordo com diversos graus de clareza. Por exemplo, a concepção de um carvalho pode se distinguir no tocante à sua clareza e distinção segundo a distância que este objeto está dos olhos daquele que o percebe. Então, quanto mais próximo eu estou do objeto, mais a minha concepção será clara e distinta. Quanto mais distante, mais obscura será. O que isso implica? Implica que quanto mais clara e distinta a minha concepção, mais forte será a minha crença na existência desse objeto tal qual eu o percebo. Então, quanto mais obscuro, menor será a minha convicção. Então, isso tudo depende da situação em que o objeto é percebido. Um objeto percebido à distância, e minha concepção será, claro, obscura, e portanto a minha crença não será tão forte na existência desse objeto, tal qual eu o percebo. Eu posso estar inclusive enganado a esse respeito. E a crença? Também uma irresistível convicção em crença em sua existência. Este é sempre o caso de quando estamos certos de que o percebemos, ou seja, quando há clareza e distinção na nossa concepção, quando nós vemos claramente o objeto, não tem como, vemos, sentimos, tocamos, ouvimos, degustamos, não tem como, é impossível duvidar de que estamos diante de tal objeto. Quando a percepção é clara e estável em algum grau, não há dúvida de sua realidade. Quando a realidade da percepção está determinada, não se pode mais duvidar da existência do objeto percebido. Então esse é o ponto que o Reid chama atenção. Se a nossa concepção é clara, se as circunstâncias concorrem para que a nossa concepção do objeto seja clara, então a nossa crença na existência presente desse objeto será imediata, será irresistível. Nós não podemos evitar de acreditar na existência desse objeto. Pode-se duvidar da existência de um carvalho quando este é percebido de um ponto de vista muito distante, quando a sua concepção em nada se assemelha ao objeto externo. Contudo, assim que o indivíduo dele se aproxima e, consequentemente, a noção que constitui a percepção se torna mais clara, a dúvida desvanece, dando lugar à certeza irresistível do carvalho, da existência do carvalho. Bom, e Reid vai apontar 4 aspectos que caracterizariam sobremaneira, principalmente a crença oriunda da faculdade de percepção. Isso está no capítulo, toda a discussão da percepção em geral está no 5º capítulo dos Poderes Intelectuais, do ensaio 2. E o primeiro desses aspectos, a crença que compõe essa operação, é caracterizada por sempre se referir à existência de um objeto externo no momento presente. Acredita-se que o carvalho existe presentemente enquanto ele é percebido. Então, no caso da memória, o que caracterizaria a crença, uma das características da crença da memória, da lembrança, é a crença na existência de um objeto, ou evento, ou acontecimento no momento passado. No caso da percepção, claro, essa crença é caracterizada por dizer respeito ao presente. Eu acredito que o carvalho existe presentemente.
Se eu fecho meus olhos ao estou observando o carvalho, estou olhando o carvalho, fecho os meus olhos. Assim que eu fecho os meus olhos, eu posso ou conceber este carvalho, ou seja, ter essa noção sem julgar, acreditar na existência desse carvalho. E se eu acredito, eu estou tendo uma operação, estou realizando uma operação diferente, que é a operação da memória, que é a crença de que alguns segundos antes eu percebi um carvalho e que esse evento de perceber o carvalho foi real e que ele estava diante dos meus olhos. Então, essa característica do tempo, essa distinção temporal é importante para separar, caracterizar a crença da percepção e a crença da memória, a crença da consciência, a crença da percepção estética, a crença da percepção moral também são crenças que se caracterizam por dizerem respeito ao momento presente. Você acredita presentemente, na existência presente do objeto, ou da qualidade estética do objeto, ou da qualidade moral de uma determinada ação. Em segundo lugar, outro aspecto característico da crença perceptiva é o modo irresistível com que as crenças perceptivas, surgem na mente humana. O carvalho é sentido e percebido quando o indivíduo está diante dele, dando origem a uma concepção, a imagem do carvalho na mente, e uma crença que não pode ser evitada enquanto o objeto externo é percebido pelos sentidos. A característica da irresistibilidade, assim como a imediaticidade, a universalidade, são extremamente importantes para mais adiante nós podermos caracterizar o senso comum ou as crenças, os princípios primeiros do senso comum. Entre as características dessas crenças estão a irresistibilidade, a imediaticidade, a universalidade. Todas as crenças do senso comum, que serão assumidas como princípios de conhecimento, são crenças irresistíveis. De acordo com a constituição original da minha mente, eu aceito irresistivelmente a existência dos objetos que eu percebo. Eu não consigo evitar isso. Ainda que eu seja um filósofo de inclinação cética, como teria sido Hume, por exemplo, ele, no gabinete, ao fazer sua filosofia, ele procura duvidar da existência dos objetos do mundo externo. Contudo, ao deixar o gabinete, ao voltar para a vida, essas crenças elas incidem sobre ele de maneira irresistível, e ele não pode evitar de aceitar que os objetos que ele percebe são objetos reais, que eles existem. Então, isso é irresistibilidade, e essa é uma das características das crenças do senso comum. Elas são irresistíveis. Terceiro lugar, o filósofo reconhece também a universalidade da confiança depositada pelos seres humanos no testemunho dos sentidos, na existência daquilo que lhes informa os seus sentidos. Então ela é universal porque grande parte da humanidade, de acordo com a constituição original da mente humana, que é universal, acredita na existência dos objetos do mundo externo de maneira irresistível. O Reid aponta duas exceções apenas a essa universalidade. Por um lado, ele fala sobre os loucos, os lunáticos, que por algum distúrbio mental, alguma desordem dos poderes intelectuais, não acreditam naquilo que percebem, ou os filósofos, que ele chama de lunáticos metafísicos, que também procuram, pelo menos no momento em que estão em seus gabinetes fazendo filosofia, duvidar da existência dos objetos do mundo externo. Então, tirando esses casos muito particulares, essa crença perceptiva, irresistível, é universal. E em quarto lugar, a imediaticidade, sobre a qual eu já falei um pouco, que o Reid aponta como sendo o terceiro elemento da percepção, é que não há ocorrência de raciocínio na crença sobre o objeto externo que é percebido. A convicção em sua existência presente surge irresistível e imediatamente da própria mente humana, ou seja, nós imediatamente, ao vermos um objeto, nós acreditamos de maneira irresistível que ele existe. Eu não preciso raciocinar, eu não preciso fazer nenhum cálculo, não preciso usar da filosofia, da razão, para se chegar à conclusão de que os objetos que eu percebo são reais. Esses aspectos caracterizam também, sobremaneira, de modo determinante,
as crenças da memória, as crenças da consciência, as crenças do gosto, as crenças da faculdade moral. Então todas essas crenças são irresistíveis, porque os seres humanos estão programados para não serem capazes de evitá-las. Elas são universais, porque presentes universalmente na natureza humana, e elas são imediatas. Então nenhuma delas, o ser humano não precisa fazer nenhum cálculo para si, ou nenhum raciocínio, não precisa argumentar para se provar que aquilo que é percebido existe, que aquilo de que se lembra existiu, que aquilo de que se está consciente de fato existe, que aquilo que percebemos como belo é belo, ou aquela ação que julgamos, que percebemos como errada, é errada. Isso tudo, imediaticidade, irresistibilidade, universalidade, fazem parte das crenças, são características das crenças que são assumidas pelo Reid como crenças do senso comum e que são princípios do conhecimento. Mais uma vez, eu digo que apenas adiante é que nós vamos esclarecer essas características dos princípios primeiros, das crenças, mas serve desde já para que a gente possa começar a compreender o que é o senso comum para o Reid, essa constituição original da mente humana, e de que maneira nós podemos ser capazes de identificar princípios primeiros do senso comum. Bom, e é claro que no fenômeno de se perceber os objetos do mundo externo, nessa atividade mental, há um aspecto sensível envolvido. Nós sentimos os objetos do mundo externo, contudo, esse sentir, essa sensação dos objetos externos não pode ser dita percepção. E aqui nós chegamos naquele momento que eu anunciei na última exposição, da separação, da distinção realizada pelo Reid entre a percepção do objeto externo e a sensação que nós temos dos objetos externos. Então, diferentemente do que ocorre nas operações dos poderes da consciência e da memória, a percepção é acompanhada por uma sensação que funciona como um signo que indica a existência de qualidades sensíveis nos objetos externos sentidos. Então, sempre que percebemos os objetos, essa percepção, primeiramente, ela é acompanhada por uma sensação visual, uma sensação tátil, uma sensação olfativa, auditiva ou do paladar. Então, sempre que nós percebemos esse objeto ou as qualidades desses objetos, uma sensação acompanha. E essa sensação, segundo Reid, é um signo, é um sinal de que aquele objeto externo possui determinadas qualidades sensíveis, ou seja, que um objeto possui determinada cor, determinada textura do ponto de vista tátil, determinado som, determinado sabor e assim por diante. Nas operações dos poderes dos sentidos externos, ou seja, desses 5 poderes, dos nossos cinco sentidos, existe um aspecto sensível compreendido por Reid em termos de sensações que, embora distintas das próprias percepções, são um elemento constituinte fundamental para que a mente seja capaz de conhecer os objetos do mundo material. Reid trabalha intensamente sobre a tarefa de distinguir entre este elemento sensível e a percepção, elementos que participam do processo de conhecimento dos objetos do mundo externo. Então há todo esse trabalho de Reid de separar sensação e percepção. Na seção da percepção em geral do capítulo do capítulo da visão da investigação sobre a mente humana, a obra de 64, a sensação e a percepção de objetos externos pelos sentidos, embora sejam muito diferentes em sua natureza, foram comumente consideradas como uma mesma coisa. Para os propósitos da vida comum, não é necessário distingui-las, mas, sem atentarmos cuidadosamente a essa distinção, é impossível ter qualquer concepção justa das operações de nossos sentidos. Então, aqui Reid está separando a vida comum da investigação filosófica. Não há maneiras de você compreender o funcionamento da mente sem separar sensação e percepção, ainda que isso seja inútil do ponto de vista da vida comum. E o Reid utiliza 2 sentenças para que a gente possa compreender
aquilo que eu chamo, aquilo que na minha última exposição eu falei de intencionalidade e não intencionalidade, ou seja, que a sensação é não intencional e a percepção é intencional. A primeira dessas frases é eu sinto uma dor. Eu sentir uma dor é claramente para Reid uma sensação. E a distinção, isso é a distinção gramatical, existe a distinção gramatical, mas essa distinção não é real. A distinção entre o ato da mente de sentir e o objeto não é real, apenas gramatical. Eu sinto uma dor, não há um objeto distinto dessa dor. No caso de eu percebo uma árvore, que é uma percepção, a distinção entre o ato e o objeto é real e gramatical. Por quê? Porque o objeto, existe um objeto real e existe o meu ato de perceber esse objeto. No primeiro caso, eu sinto uma dor, a sensação de dor é não intencional, não diz respeito a um objeto externo. No caso da percepção de uma árvore, há intencionalidade porque há um objeto distinto, um objeto material externo, que é objeto dessa percepção. E, bom, então eu sinto uma dor, não há objeto distinto da dor. E eu percebo uma árvore, há um objeto distinto, a própria árvore. A forma de expressão eu sinto uma dor pode parecer implicar que a sensação é algo distinto da dor sentida, ou seja, sentir a dor. Contudo, na realidade, não há tal distinção. Como pensar um pensamento é uma expressão que não poderia significar nada mais que pensar, assim, sentir uma dor significa nada mais do que estar dolorido. O que dissemos sobre a dor é aplicável a toda outra mera sensação. Então, apesar de o Reid usar a expressão, o caso da dor, eu sinto uma dor, como eu disse, o caso paradigmático para o Reid explicar, isso não está a sensação não é apenas de dor ou prazer. Quando nós vemos um objeto externo, nós temos uma sensação de visão, que é extremamente difícil separar a sensação da visão, o sentir o objeto externo por meio dos olhos, da percepção desse objeto. Então é um trabalho que, segundo Reid, só filósofos habituados com a via da reflexão, depois de longos anos de exercício da sua capacidade de refletir, é que são capazes de separar na percepção do objeto externo a sensação que nós temos por meio dos 5 sentidos e a percepção que nós temos do objeto. Porque essas sensações nem sempre são agradáveis ou desagradáveis, elas são, na maior parte das vezes, indiferentes. Nós não sentimos dor, nem sentimos prazer ao observar um objeto externo. Eu estou observando o meu computador, eu estou tendo uma sensação de visão desse objeto externo que é indiferente, ela não é agradável nem desagradável. E por isso existe essa dificuldade de separar entre a minha percepção desse objeto e a minha sensação visual desse objeto. No caso da dor é muito claro, no caso do alfinete, assim que eu sou picado por um alfinete, eu sou claramente capaz de distinguir a dor sentida, que é a sensação, da percepção do alfinete, que é a percepção de um objeto de determinado tamanho, determinado peso, determinada cor. A percepção me mostra uma concepção desse objeto externo e uma crença na existência desse objeto externo. No caso da sensação, não há nenhuma crença na existência de objeto externo, há apenas um sentir doloroso da mente. Então isso segundo Reid, é extremamente difícil que um filósofo seja capaz de operar essa distinção e reconhecer que, ao entrar em contato com os objetos do mundo externo, a mente tem tanto uma sensação, que é não intencional, que existe apenas na mente, que não possui objeto distinto de si, e uma percepção, que é uma concepção uma concepção do objeto externo e uma crença na existência presente desse objeto, que em geral é irresistível e imediata. A percepção, como a entendemos aqui, tem sempre um objeto distinto do ato pelo qual é percebida. Um objeto que pode existir, quer seja percebido, quer não. Percebo uma árvore que cresce diante de minha janela.
há aqui um objeto que é percebido e o ato da mente pelo qual ele é percebido. E esses dois não são apenas distinguíveis, mas são extremamente diferentes em suas naturezas. O objeto é feito de um tronco, galhos e folhas, mas o ato da mente pelo qual ele é percebido não tem nem tronco, galhos, nem folhas. Nós temos no ato de perceber apenas uma concepção desse objeto e uma crença na existência presente desse objeto, uma crença que é, na maior parte das vezes, irresistível e imediata. Nos poderes intelectuais, o exemplo paradigmático utilizado por Reid, se na investigação era o caso da dor, nos poderes intelectuais, o exemplo utilizado por Reid para separar entre percepção e sensação é o cheiro da rosa. Então, Reid diz, eu cheiro uma rosa. Essa é a frase. A mente, ao cheirar uma rosa, é afetada por uma sensação cujo objeto não é distinto da operação, ou seja, é um sentir que não remete a nada de exterior, ele é não intencional. E uma percepção cujo objeto é distinto da operação, ou seja, que é a percepção da rosa. Há uma rosa, no caso da percepção nós temos a noção da existência da rosa e a crença na existência presente dessa rosa. Na sensação, nós temos apenas uma sensação prazerosa do cheiro da rosa, mas nós não temos, ao sentir esse cheiro agradável, nenhuma concepção nem crença sobre a existência da rosa, porque isso já faz parte da percepção. Por um lado, ele significa a sensação, essa frase, eu cheiro uma rosa, que está na mente de quem o sente. Por outro, ele significa a qualidade na própria rosa que o causa. Essa qualidade, por sua vez, é o objeto da percepção, que envolve tanto a concepção da qualidade quanto a crença em sua existência presente. Bom, então a sensação do cheiro da rosa é somente o sentir que afeta a mente quando o indivíduo entra em contato com a rosa. Não há um objeto distinto da sensação quando este afeta a mente. Então Reid diz, o odor agradável que sinto, considerado por ele mesmo sem relação com qualquer objeto externo, é meramente uma sensação. Ele afeta a mente de uma certa maneira e esta afecção da mente pode ser concebida sem um pensamento da rosa ou qualquer outro objeto. Esta sensação não pode ser nada mais do que ela é sentida. Sua própria essência consiste em ser sentida, e quando não é sentida, não existe. Não há diferença entre a sensação e o sentimento delas. Eles são uma única e mesma coisa. Então, o sentimento e a sensação. Então, isso tudo que caracteriza a sensação, as sensações em geral. Ela só existe na mente de um ser senciente, não existe nada na rosa que seja minimamente semelhante àquilo que é sentido pela mente, o cheiro que é sentido pela mente. Não há concepção na sensação, não há concepção nem crença na existência externa de um objeto que possui aquelas qualidades sentidas. É na percepção do cheiro da rosa, ao contrário, que surge o objeto distinto da própria operação mental, ou seja, a própria rosa ou a qualidade de um cheiro agradável existente exteriormente. A percepção tem sempre um objeto externo e o objeto da minha percepção, nesse caso, é a qualidade na rosa que distingo pelo sentido do cheiro. Observando que a sensação agradável é originada quando a rosa está próxima e cessa quando ela é removida, sou levado por minha natureza a concluir que alguma qualidade está na rosa, que é a causa da sensação. Essa qualidade na rosa é o objeto percebido, e aquele ato da mente por meio do qual tenho a convicção e a crença dessa qualidade é o que, neste caso, chamo percepção. Então, assim, a partir do exemplo do cheiro da rosa, Reid pretende separar em duas atividades distintas o nosso conhecimento por meio dos sentidos dos objetos do mundo externo. Há uma sensação
que é o sentir, o aspecto sensível desse fenômeno mental, e há a percepção, que é um aspecto que o Reid não diz isso, ele não fala nesses termos, mas que talvez nós possamos utilizar para compreender. Há um aspecto inteligível no sentido de compreensão. Nós temos uma compreensão de que há um objeto externo dotado de tal qualidade que esse objeto externo existe exteriormente no momento presente. Então isso é como se fosse a experiência, isso de maneira didática, mais uma vez. O Reid não fala nesses termos. A nossa experiência do mundo é constituída tanto por um aspecto sensível quanto um aspecto inteligível. No aspecto sensível nós temos as sensações, que existem por si mesmas e não remetem aos objetos externos. No aspecto inteligível nós temos a percepção, que é a noção desse objeto ou da qualidade desse objeto, a crença na existência dessa qualidade externamente, como pertencendo àquele objeto, e essa crença é do presente, imediata e irresistível, de acordo com a clareza e distinção da nossa noção desse objeto externo. Bom, e como Reid pensa essa relação entre as sensações e a percepção, ou seja, a concepção e a crença na existência da qualidade no objeto externo? Esse é um ponto que o Reid trata um pouco mais sistematicamente na investigação, em alguns capítulos da obra. Lá, por exemplo, na seção Variedade de Sons, do capítulo da audição, Reid vai dizer que essa imensa variedade de sensações de cheiro, sabor e som certamente não nos foi dada em vão. São signos, então as sensações são signos pelos quais conhecemos e distinguimos as coisas externas a nós. E era conveniente que a variedade dos signos, ou seja, das sensações, devesse em algum grau corresponder à variedade de coisas significadas por eles. Então as sensações são signos de qualidades de objetos externos. As sensações existem apenas na mente de quem sente e elas indicam, por meio dessa relação signo e coisa significada, indicam a existência de determinadas qualidades nos objetos externos, os cheiros, sons, sabores, as qualidades táteis, as qualidades visíveis. A sensação, enquanto signo, deve ser distinguida da qualidade que se encontra no objeto, porque as sensações, é claro, só existem na mente humana, no ser senciente, e de maneira alguma elas podem existir fora de uma mente e não se assemelham, como nós falamos amplamente anteriormente, não se assemelham em nada às qualidades que se encontram nos objetos do mundo externo. A sensação enquanto signo deve ser distinguida da qualidade que se encontra no objeto externo, a coisa que ela significa. A sensação é aquilo que introduz à mente a existência de um objeto externo. Então, por meio das sensações, o nosso conhecimento do mundo externo do ponto de vista da mente, porque existem outros processos corporais envolvidos, como, por exemplo, a impressão que o objeto faz sobre os órgãos dos sentidos, a passagem pelos nervos, pelo sistema nervoso, até chegar ao cérebro. Isso tudo faz parte da dimensão corporal da nossa experiência dos objetos do mundo externo. Contudo, do ponto de vista da mente, do ponto de vista do conhecimento da mente em relação ao conhecimento do mundo externo, o nosso conhecimento começa pelas sensações, que são signos que vão introduzir à mente uma noção e uma crença relativa à existência dessas qualidades nos objetos do mundo externo, ou seja, a percepção. As sensações vão introduzir as percepções, vão permitir a percepção da mente. E essa questão é desenvolvida um pouco mais detalhadamente no capítulo acerca do sentido do tato, capítulo 5. O Reid vai notar que o primeiro obstáculo que se impõe no exame das sensações como signos refere-se à dificuldade da mente de se atentar à sensação, que geralmente é obliterada pelo objeto que ela significa.
Em geral, o indivíduo comum e até mesmo o filósofo direcionam sua atenção principalmente à qualidade no objeto externo sugerida pela sensação, não a própria sensação. Então aqui está uma dificuldade que diz respeito à nossa incapacidade de, sem treino, sem exercício da nossa capacidade de reflexão, a nossa incapacidade de nos atentarmos para as sensações que surgem na mente ao entrarmos em contato com as qualidades dos objetos do mundo externo. Então a gente passa, a nossa atenção é direcionada diretamente para os objetos, para a qualidade que se encontra no objeto, ou seja, nós imediatamente temos uma concepção daquela qualidade, uma crença na existência dessa qualidade, e estamos já no âmbito da percepção sem nos atentarmos para isso que nós sentimos, para as nossas sensações visuais, táteis, do paladar, auditíveis, que nos sugerem a existência dessas qualidades no mundo exterior. Estamos tão acostumados a usar a sensação como signo e passar imediatamente a dureza significada, aqui no caso a qualidade da dureza, né, que o Reid está tratando, ou seja, de uma sensação tátil, que, até onde parece, nunca se fez dela objeto de pensamento, seja pelo vulgo ou por filósofos. Também não tem nome em nenhum idioma. Não há sensação mais distinta ou mais frequente, contudo, nunca lhe é dada devida atenção. Ela apenas passa pela mente de forma instantânea e serve apenas para introduzir a qualidade que ela sugere por uma lei da nossa Constituição nos corpos, ou seja, é próprio da natureza humana, da constituição da mente, que, ao sentirmos a sensação tátil, nós sejamos levados à concepção dessa qualidade no objeto externo e à crença de que esse objeto existe, que essa qualidade externa de tátil existe. Então isso faz parte da constituição original da mente, passar da sensação à percepção. O exemplo, por natureza, a sensação da dureza de uma pedra indica a própria qualidade do objeto que é exterior à mente, de modo que o ser humano é levado instantaneamente, ao entrar em contato com a pedra, a considerar somente este objeto e não sua sensação. Então, nós vamos imediatamente perceber, ou seja, ter uma noção e uma crença, nós vamos imediatamente perceber a pedra sem nos atentarmos para a sensação tátil que ela ocasiona em nossa mente. Não é sem dificuldade que a mente pode se atentar ao signo e não ao significado. Cabe ao filósofo, como uma de suas ocupações, o exercício da mente no sentido de desenvolvê-la a ponto de poder operar a distinção entre signo e significado, entre a sensação e a qualidade, tornando as sensações o objeto da atenção. Bom, e a grande pergunta que nos interessa, que é a passagem da sensação à percepção. Reid se ocupa em distinguir ambos os aspectos, né, do nosso conhecimento, da nossa experiência do mundo dos objetos físicos, separa em uma dimensão sensível e uma dimensão que eu chamei de inteligível, apesar do Reid não dizer inteligível, mas para fins didáticos serve para que a gente possa compreender, e de que maneira a sensação nos permite ter a noção do objeto em nossa mente e acreditar na existência dessa qualidade do objeto. Isso é um ponto que o Reid não consegue responder, na verdade. Esse é um ponto em que ele vai suspender o seu juízo a respeito disso e vai dizer: nós não podemos saber ainda, pelo menos, utilizando a filosofia, de que maneira as sensações sugerem à mente uma noção e uma crença a respeito dos objetos do mundo externo. E isso é algo que não somos capazes de fazer. Como a mente humana é levada à concepção das qualidades de objetos externos e à crença na existência dessas qualidades, se não há semelhança entre as sensações e as coisas que elas significam. Se as sensações não se assemelham de modo algum às qualidades que existem externamente, como uma pode ser signo da outra e nos levar a acreditar e ter a concepção dessa qualidade e acreditar na existência dessa qualidade no mundo externo. Tomando como exemplo a sensação de dureza de um objeto, Reid observa que a única via pela qual a mente pode chegar a esta concepção e a crença é por meio da sensação tátil que a sugere. Ou seja, para percebermos, é preciso que nós tenhamos a sensação dessa qualidade tátil, da dureza. É o único meio de se perceber
a qualidade tátil, a pedra existente no mundo externo, é por meio da sensação. Contudo, explicar de que maneira isso acontece não é possível. O Reid não é capaz de explicar como essa noção e essa crença surgem na mente se a sensação não se assemelha ao objeto do mundo externo. O que devemos dizer, então, dessa concepção e dessa crença, que são tão inexplicáveis e intratáveis? Não resta nada a dizer a não ser concluir que, por um princípio original de nossa Constituição, uma certa sensação de tato tanto sugere à mente a concepção de dureza quanto cria a crença nela, ou, em outras palavras, que essa sensação é um signo natural de dureza, ou seja, tudo que nós podemos dizer que a natureza humana foi constituída dessa forma. E é inexplicável, a filosofia ainda é incapaz de explicar como nós temos uma imagem, nós temos uma noção, nós somos capazes de conceber uma qualidade externa a partir da nossa sensação que nada se assemelha aos objetos do mundo externo. E aqui, para o Reid, é claro, a sensação e a percepção não servem como mediadores do conhecimento do mundo externo. A mente não entra, o conhecimento do mundo externo depende de uma sensação e de uma percepção, claro, de um aspecto sensível e esse aspecto que eu chamei inteligível. Contudo, isso para o Reid é diferente da teoria das ideias, em que as ideias seriam como um espelho, um reflexo que a mente perceberia, essas ideias que seriam reflexos, seriam imagens dos objetos do mundo externo. Aqui o Reid está falando em termos de operações da mente e não objetos que estariam dentro da mente. A sensação é uma operação da mente de sentir, uma capacidade de sentir o mundo externo, e essa capacidade de sentir produz uma percepção na mente, uma percepção que é tanto uma concepção quanto uma crença. E isso de modo imediato. Não há mediação no sentido que há na teoria das ideias do Descartes, da Hume, que o Reid tanto critica e que nós acompanhamos nas nossas últimas exposições. Então aqui o conhecimento do mundo é direto, é imediato, utilizando-se de operações da mente, capacidades mentais de sentir e perceber o mundo. Isso é o nosso conhecimento do mundo de maneira imediata, direta. A concepção da dureza e a crença em sua existência são dadas naturalmente pela sensação que a sugere à mente do ser humano que sente. E a sensação transmite a noção da crença na dureza de forma tão natural e necessária que até agora elas foram confundidas pelos mais sagazes investigadores dos princípios da natureza humana, embora pareçam, mediante reflexão precisa, não apenas serem coisas diferentes, mas tão diferentes quanto uma dor é da ponta de uma espada. E assim eu encerro a exposição da segunda parte da psicologia do Reid, dos poderes das faculdades mentais, explicando esse fenômeno mental que é o conhecimento, o contato da mente com os objetos do mundo externo, suas qualidades, de que maneira os seres humanos podem conhecer o mundo. Então Reid propõe essa separação entre um aspecto sensível explicado em termos de sensação, e esse outro aspecto perceptivo, que eu chamei de inteligível, que é a noção, a imagem, eu digo imagem de uma maneira não muito correta, não muito exata, mas apenas para fins didáticos, que é ter essa compreensão, essa concepção, essa apreensão das qualidades externas e um juízo e uma crença sobre a existência dessas qualidades externas nos objetos do mundo externo. Então Reid separa em duas dimensões, se eu posso assim dizer, esse conhecimento do mundo externo, e tenta explicar da melhor maneira possível como esse conhecimento acontece. Ele, infelizmente, ele é incapaz, ou felizmente, porque ele não se arrisca a propor nenhuma hipótese que pudesse explicar isso. Ele não é capaz de explicar como da sensação nós somos capazes de conceber um objeto e acreditar na existência desse objeto. Isso é algo sobre o qual ele não pode se pronunciar, mas ele acredita que em toda e qualquer experiência
de contato com o mundo externo. Isso que acontece, uma sensação, depois de vários processos corporais, como a impressão dos objetos sobre os nossos órgãos dos sentidos, a passagem pelo sistema nervoso e o contato com o cérebro, nós chegamos à dimensão mental, que envolve tanto esse aspecto sensível da sensação, que funciona como signo, que produz, que nos leva à concepção e à crença, e a percepção, que já é essa concepção e a crença na existência dos objetos do mundo externo e nas qualidades presentes, nas qualidades que esses objetos possuem. Então, na minha próxima exposição, eu vou me ocupar com o que o Reid diz sobre a consciência, sobre a memória e o gosto, que é a percepção estética, a percepção do belo ou da deformidade nos objetos do mundo externo. Eu não precisarei me deter muito sobre esses pontos, sobre essas três faculdades. A que me parece mais complicada de se explicar, pelo menos no que diz respeito aos poderes intelectuais, é de fato a percepção e essa relação da sensação com a percepção, de que maneira uma distingue-se da outra e como a mente é capaz de passar de uma sensação à percepção do objeto.